Você já passou por aquele momento em que alguém mentiu sobre você para a pessoa errada? Aquela situação onde você sente que a injustiça vai prevalecer, mas algo maior está operando nos bastidores? Hoje, vou compartilhar uma verdade que pode transformar completamente sua perspectiva sobre traição, mentira e justiça espiritual. Existe um princípio universal que muitos desconhecem. Quando você é verdadeiramente escolhido por Deus, quando carrega uma unção especial, você não precisa se defender. O próprio universo conspira a seu favor. Mas aqui está o que poucos entendem. Às vezes, os inimigos cometem o erro mais fatal que alguém pode cometer. Eles mentem para a pessoa errada. Não estou falando de coincidências ou sorte. Estou falando de uma orquestração divina tão perfeita que até mesmo as mentiras dos seus adversários se tornam instrumentos da sua vitória. Quando você entende esse princípio, você para de lutar e começa a observar como Deus trabalha. Você vai descobrir hoje como uma simples mentira pode se tornar a maior armadilha que alguém pode criar para si mesmo. Como o ciúme disfarçado de preocupação se revela, como a verdade surge sem você precisar falar uma palavra sequer, e principalmente, como Deus sempre posiciona testemunhas estratégicas para proteger aqueles que Ele escolheu. Prepare-se para uma jornada que vai mudar sua forma de ver conflitos, traições e a justiça divina operando em sua vida. Quando falo de ungidos, não estou me referindo a pessoas perfeitas ou superiores. Estou falando daqueles que carregam uma marca espiritual especial, uma responsabilidade divina que os diferencia. Ser ungido significa ter sido separado para um propósito maior, escolhido para carregar uma luz que incomoda as trevas ao redor. Todo ungido passa por um processo único de preparação. Deus não unge alguém por acaso. Há sempre uma missão, um chamado específico. E, com esse chamado, vem uma proteção espiritual que muitos não conseguem enxergar. É como se houvesse uma camada invisível de defesa ao redor dessa pessoa. Mas aqui está o que poucos percebem. Ser ungido também significa ser alvo. Quanto maior a unção, maior a oposição. Quanto mais clara a luz que você carrega, mais as trevas se incomodam com sua presença. É um princípio espiritual imutável. O ungido não precisa anunciar sua unção. Ela se manifesta naturalmente, através da sabedoria, do discernimento, da forma como resolve problemas, da paz que carrega mesmo em meio ao caos. As pessoas sentem algo diferente, mesmo sem conseguir explicar o que é, e é justamente essa diferença que desperta reações. Alguns são atraídos pela luz, outros se irritam com ela. Alguns querem se aproximar, outros querem destruir. Mas, independente da reação que provoca, o ungido sempre tem uma cobertura espiritual que o protege de maneiras que ele mesmo não imagina. Essa proteção funciona de formas surpreendentes, especialmente quando alguém decide atacar através de mentiras. Você já reparou como mentiras se espalham mais rápido que a verdade? Há algo na natureza humana que faz com que informações negativas ganhem velocidade impressionante. Uma mentira bem contada pode atravessar uma cidade inteira em questão de horas, enquanto a verdade ainda está amarrando os sapatos. O problema não é apenas a velocidade, é o destino. Mentiras não escolhem onde pousar. Elas saltam de ouvido em ouvido, de conversa em conversa, ganhando detalhes que nunca existiram, criando uma versão distorcida da realidade que pode se tornar mais convincente que os fatos reais. Quando alguém decide mentir sobre um ungido, essa mentira carrega uma energia especial. Ela não é apenas uma informação falsa, é um ataque espiritual disfarçado de fofoca. E como todo ataque espiritual, ela busca o ponto mais vulnerável para causar o maior dano possível. Mas aqui está o que os mentirosos não calculam. Mentiras têm vida própria. Uma vez liberadas, elas não obedecem mais ao seu Criador. Elas vão para onde querem, encontram quem tem que encontrar, e às vezes chegam exatamente onde não deveriam chegar. É como lançar uma flecha no escuro. Você não tem controle sobre o alvo que vai atingir. E quando essa flecha da mentira atinge o alvo errado, quando ela chega aos ouvidos de alguém que tem discernimento espiritual, toda a estratégia se volta contra quem a criou. O universo tem uma forma peculiar de fazer justiça através dos próprios erros de quem tenta prejudicar os escolhidos. As traições mais dolorosas são sempre as que vêm pelas costas. Aquelas pessoas que sorriem na sua frente, que se fazem de amigas, que demonstram apoio e carinho,
mas que nos bastidores tecem uma teia de mentiras e manipulações. É o tipo de traição que corta mais fundo porque vem de onde você menos espera. Quando você é ungido, essas traições se tornam ainda mais complexas. Não é apenas inveja comum, é uma reação espiritual. Há pessoas que não conseguem suportar a luz que você carrega. Elas sentem que sua presença expõe algo nelas que preferiam manter escondido. Então, a solução que encontram é tentar diminuir essa luz através de mentiras. Elas observam você de longe, estudam seus movimentos, suas palavras, suas atitudes, procuram qualquer brecha, qualquer momento de fragilidade para construir uma narrativa que justifique o ataque. É um trabalho meticuloso, quase obsessivo, que revela muito mais sobre o traidor do que sobre a vítima. O que essas pessoas não entendem é que existe algo chamado discernimento divino. Deus não deixa seus ungidos indefesos. Ele desenvolve neles uma capacidade sobrenatural de perceber energias, intenções e movimentos espirituais. Mesmo quando não conseguem provar, eles sentem que algo está acontecendo nas sombras. Esse discernimento funciona como um sistema de alerta precoce. O ungido pode não saber exatamente o que está sendo tramado, mas sente a mudança no ar. Percebe a frieza onde antes havia calor, nota os olhares que se desviam quando ele se aproxima. É como se o espírito sussurrasse: cuidado, algo está sendo preparado contra você. E então, o ungido se prepara espiritualmente para o que está por vir. E então acontece o erro fatal. Na pressa de espalhar a mentira, de destruir a reputação do ungido, os traidores cometem o equívoco que mudará completamente o rumo da história. Eles escolhem o alvo errado para sua mentira, não qualquer pessoa. Eles mentem para alguém que tinha um papel fundamental na vida do ungido. Imagine a cena. Há uma pessoa influente, alguém com poder de decisão, que estava observando o ungido de longe. Talvez um líder, um mentor, alguém que poderia abrir portas importantes. Essa pessoa ainda não conhecia profundamente o ungido, mas havia algo que despertava sua atenção. Uma curiosidade genuína sobre o caráter e o potencial daquela pessoa. Os mentirosos, movidos pela urgência de prejudicar, veem essa conexão em formação e decidem intervir. Eles se aproximam dessa pessoa influente e começam a plantar sementes de dúvida. Contam histórias elaboradas, criam situações que nunca aconteceram, pintam um quadro distorcido da realidade. Mas aqui está a reviravolta que eles não esperavam. Essa pessoa influente não era apenas mais um ouvido para receber fofocas. Era alguém com discernimento espiritual desenvolvido. Alguém que Deus havia posicionado estrategicamente naquele momento e lugar. Alguém que conseguia ver além das palavras, que sentia a energia por trás das acusações. Enquanto os mentirosos falavam, essa pessoa começou a perceber inconsistências na história. Não eram apenas detalhes que não se encaixavam. Era algo mais profundo. O próprio espírito dessa pessoa estava rejeitando aquela narrativa, como se uma voz interior dissesse: isso não é verdade. E foi nesse momento que o plano dos traidores começou a se voltar contra eles mesmos. Quando Deus quer defender um ungido, ele não precisa de advogados ou tribunais. Ele simplesmente toca o coração de uma pessoa e faz dela sua convicção viva. Foi exatamente isso que aconteceu com a pessoa influente que ouviu as mentiras. Algo maior do que a lógica humana começou a operar dentro dela. Primeiro, veio a inquietação. Depois das conversas com os mentirosos, ela não conseguia ficar em paz. Havia algo que não se encaixava. Uma sensação de que estava sendo usada para algo que não era certo. Era como se o próprio Deus estivesse cutucando sua consciência, dizendo: investigue melhor antes de formar uma opinião. E foi isso que ela fez. Começou a fazer perguntas, a buscar outras perspectivas, a observar mais de perto o comportamento tanto do ungido quanto dos acusadores. E quanto mais ela investigava, mais clara ficava a verdade. Não era apenas uma questão de fatos, era uma questão de espírito. A pessoa influente começou a perceber que o ungido emanava uma paz que não combinava com as acusações que tinha ouvido. Havia uma coerência entre suas palavras e suas ações, uma integridade que se manifestava em pequenos gestos, em atitudes que ninguém mais estava observando. Ao mesmo tempo, ela começou a notar algo nos acusadores, uma urgência suspeita, uma insistência exagerada, uma preocupação que parecia mais interesse pessoal do que genuína.
Era como se eles estivessem mais interessados em convencê-la de algo do que em revelar a verdade. E então veio a revelação. Deus havia feito dela uma testemunha, uma defensora, uma voz que faria justiça. Ela não apenas deixou de acreditar nas mentiras, ela se tornou uma aliada ativa do ungido, determinada a protegê-lo dos ataques que vinham pelas costas. Toda situação de adversidade na vida de um ungido é, na verdade, um teste espiritual. Mas não apenas um teste para o ungido. É um teste para todos os envolvidos. É como se Deus criasse um cenário onde cada pessoa revela sua verdadeira natureza, onde máscaras caem e intenções ficam expostas. Neste teste específico, o mentiroso acabou assumindo o papel de vilão sem perceber. Ele pensava que estava sendo esperto, que estava controlando a narrativa, que estava movendo as peças no tabuleiro a seu favor. Mas, na verdade, ele estava sendo usado por um propósito maior, revelando para todos ao redor quem ele realmente era. O ungido, por sua vez, não precisou fazer nada para se defender. Sua própria presença, sua forma de reagir à situação, sua paz em meio à tempestade, tudo isso servia como um contraste perfeito com a agitação e ansiedade dos acusadores. Era como se a luz natural que ele carregava automaticamente expusesse as trevas ao redor. A pessoa influente observava tudo com crescente clareza. Ela via como o ungido não retribuía os ataques, como não se deixava abalar pelas provocações, como mantinha sua integridade, mesmo sendo questionado. E via também como os mentirosos pareciam desesperados, como suas histórias mudavam sutilmente a cada repetição, como eles demonstravam uma obsessão doentia em prejudicar alguém. Foi nesse momento que ela entendeu. Não estava presenciando apenas um conflito pessoal. Estava vendo um teste espiritual em ação, onde cada pessoa estava sendo avaliada por suas escolhas, suas atitudes, sua resposta diante da oportunidade de fazer o bem ou o mal. E os resultados desse teste estavam se tornando cada vez mais óbvios para todos que tinham olhos para ver. Existe uma lei espiritual que poucos conhecem. Toda mentira deixa uma marca registrada no universo. Não é apenas uma questão moral. É uma questão energética. Quando alguém mente, especialmente sobre um ungido, essa mentira cria ondas que se propagam muito além do que o mentiroso pode imaginar. No mundo espiritual, não existem segredos. Tudo é registrado, tudo é documentado, tudo fica gravado na consciência universal. E quando a mentira é direcionada contra alguém que carrega uma unção especial, esse registro se torna ainda mais intenso, como se o próprio cosmos se indignasse com a injustiça. A pessoa influente começou a sentir isso na prática. Não era apenas uma questão de lógica ou evidências. Era uma questão de sensibilidade espiritual. Ela conseguia sentir a pesada energia que emanava dos mentirosos, uma densidade que contrastava drasticamente com a leveza que percebia no ungido. Essa diferença energética se manifestava de várias formas. Quando os mentirosos falavam, ela sentia uma inquietação inexplicável. Quando o ungido estava presente, sentia uma paz que não conseguia explicar racionalmente. Era como se o próprio espírito dela estivesse fazendo a diferenciação entre verdade e mentira. E então veio a compreensão mais profunda. A mentira não era apenas uma arma contra o ungido. Ela havia se tornado uma evidência espiritual contra os próprios mentirosos. Cada palavra falsa que pronunciavam, cada acusação infundada que faziam, tudo isso estava sendo registrado não apenas na memória de quem ouvia, mas no próprio tecido da realidade espiritual. Os mentirosos haviam criado, sem perceber, um arquivo completo de suas próprias transgressões. E esse arquivo estava sendo acessado por quem tinha discernimento para ver além das aparências. A própria mentira havia se tornado a prova de sua culpa. Aqui está a ironia mais cruel de toda a situação. Os mentirosos não sabiam que estavam atacando a pessoa errada na frente da pessoa errada. A pessoa influente que eles tentaram convencer não era apenas uma observadora neutra. Ela era alguém que Deus havia preparado para ser uma bênção na vida do ungido. Havia um plano divino em movimento que os traidores não conseguiam enxergar. Aquela pessoa influente tinha recursos, conexões, oportunidades que poderiam transformar completamente a trajetória do ungido. Ela estava sendo preparada pelo próprio Deus para ser um instrumento de elevação, de abertura de portas, de multiplicação de bênçãos. Mas quando os mentirosos se aproximaram dela com suas acusações, algo extraordinário aconteceu. Em vez de afastar a pessoa influente do ungido,
As mentiras despertaram nela uma curiosidade genuína. Ela começou a prestar mais atenção no ungido, a observar seus movimentos, suas atitudes, sua forma de lidar com as adversidades. E quanto mais ela observava, mais impressionada ficava. Não era apenas a forma como ele reagia às acusações. Era a consistência do seu caráter, a profundidade da sua sabedoria, a força silenciosa que emanava dele. Era como se ela estivesse descobrindo um diamante que outros tentavam fazer passar por vidro. O resultado foi o oposto do que os mentirosos esperavam. Em vez de destruir as chances do ungido, eles acabaram acelerando seu processo de reconhecimento. A pessoa influente não apenas decidiu apoiá-lo, ela se tornou uma defensora ativa, alguém determinada a compensar a injustiça que havia presenciado. Os mentirosos haviam criado sem perceber a situação perfeita para que a bênção de Deus se manifestasse na vida do ungido de forma ainda mais poderosa. A pessoa influente tinha um discernimento refinado que os mentirosos subestimaram. Ela conseguia ver além das palavras, perceber as motivações reais por trás das acusações. E foi assim que ela descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva sobre toda a situação. O que os mentirosos apresentavam como preocupação genuína era, na verdade, ciúme puro e simples. Não era amor pela verdade, era inveja disfarçada. Não era desejo de proteger alguém, era necessidade de destruir quem estava crescendo mais rápido que eles. Ela começou a reparar nos detalhes que denunciavam a verdadeira natureza dos acusadores. A forma como eles falavam sobre o ungido, com um brilho estranho nos olhos, como se sentissem prazer em cada palavra negativa. A insistência exagerada em convencê-la, como se precisassem da validação dela para justificar seus próprios sentimentos. E, principalmente, ela notou como eles sempre traziam comparações. Ele pensa que é melhor que nós. Ele se acha especial. Ele está crescendo muito rápido. Eram frases que revelavam mais sobre quem falava do que sobre quem era o alvo das críticas. A pessoa influente entendeu que estava presenciando uma das manifestações mais antigas da natureza humana, a incapacidade de celebrar o sucesso alheio. O ungido não havia feito nada de errado. Ele havia simplesmente crescido, evoluído, se destacado. E isso era insuportável para quem havia ficado estagnado. Era como se ela estivesse vendo a história de Caim e Abel se repetir. O problema não era com Abel, era com Caim, que não conseguia aceitar que a oferta do irmão havia sido mais aceita que a sua. O mais impressionante de toda essa situação é que o ungido nunca precisou se defender. Ele não fez discursos elaborados, não apresentou evidências, não montou uma estratégia de defesa. Sua própria presença falava mais alto que qualquer argumentação. Há algo sobre pessoas que carregam uma unção verdadeira. Elas emanam uma energia que não pode ser falsificada. É como uma assinatura espiritual que todos conseguem sentir, mesmo que não consigam explicar o que é. Quando elas entram em um ambiente, a atmosfera muda. Quando elas falam, há uma autoridade natural nas palavras. Quando elas simplesmente existem, a verdade se manifesta ao redor delas. A pessoa influente começou a notar isso cada vez mais. Nas poucas vezes que teve contato direto com o ungido, ela sentia uma paz inexplicável. Não era carisma fabricado ou charme calculado, era algo genuíno, algo que brotava naturalmente do caráter dele. E foi exatamente essa autenticidade que desmontou completamente a narrativa dos mentirosos. Porque quando você está na presença de alguém genuinamente íntegro, as acusações de falta de caráter soam absolutamente vazias. É como tentar convencer alguém de que o sol é frio enquanto a pessoa está sentindo o calor na pele. O ungido continuou sua vida normalmente, tratando a todos com respeito, incluindo aqueles que o atacavam pelas costas. Não havia amargura em seu coração, não havia sede de vingança, não havia desejo de retaliar. Havia apenas uma confiança silenciosa de que a verdade sempre prevalece. E essa confiança se tornou profética, porque a verdade não precisou ser defendida. Ela se revelou naturalmente através da própria vida dele. O que os mentirosos não sabiam é que a pessoa influente não era apenas alguém com poder humano. Ela era alguém com discernimento espiritual desenvolvido. Quando você mente para uma pessoa comum, talvez consiga enganá-la por um tempo. Mas quando você mente para alguém que tem conexão com o mundo espiritual,
Você está entrando em um terreno muito perigoso. Pessoas espiritualmente dotadas têm uma capacidade única de sentir energias, de perceber intenções ocultas, de detectar quando algo não está alinhado com a verdade. É como se elas tivessem um radar interno que dispara toda vez que algo falso se aproxima. E foi exatamente isso que aconteceu quando os mentirosos se aproximaram dela. Desde o primeiro momento, ela sentiu uma inquietação. Não era apenas desconfiança lógica, era uma rejeição espiritual. Algo dentro dela se recusava a aceitar aquela narrativa, como se seu espírito estivesse gritando: "Isso não é verdade." Era um alarme interno que não podia ser ignorado. Ela começou a fazer perguntas mais profundas, não apenas sobre os fatos, mas sobre as motivações. Por que essas pessoas estavam tão interessadas em prejudicar o ungido? Por que havia tanta urgência em convencê-la? Por que elas pareciam mais preocupadas com a destruição dele do que com qualquer outra coisa? E quanto mais ela investigava, mais clara ficava a realidade. Não era apenas uma questão de conflito pessoal. Era uma questão de luz contra trevas, de verdade contra mentira, de elevação contra destruição. Ela estava presenciando uma batalha espiritual onde cada lado havia revelado sua verdadeira natureza. O resultado foi devastador para os mentirosos. Eles não apenas perderam a credibilidade com ela, eles ganharam uma inimiga poderosa, alguém que agora conhecia suas verdadeiras intenções e estava determinada a proteger o ungido de futuros ataques. Agora os mentirosos se encontravam em uma situação impossível. Eles haviam criado uma narrativa tão elaborada, investido tanto tempo e energia em convencer a pessoa influente, que não podiam mais voltar atrás, sem admitir que haviam mentido desde o início. Era como se tivessem construído uma prisão ao redor de si mesmos. Toda mentira cria um compromisso. Quando você mente, você se obriga a manter aquela versão falsa da realidade, mesmo quando ela se torna insustentável. E quanto mais elaborada a mentira, mais difícil fica escapar dela. Os mentirosos haviam criado uma teia tão complexa que agora estavam presos nela. Eles perceberam que a pessoa influente não estava mais acreditando em suas palavras. Pior ainda, ela havia começado a fazer perguntas que eles não conseguiam responder de forma convincente. Mas admitir que haviam mentido seria admitir que todo o ataque ao ungido havia sido baseado em inveja e malícia. Então eles fizeram o que todos os mentirosos fazem quando são encurralados: dobraram a aposta. Começaram a criar novas versões da história, a adicionar detalhes que não existiam, a buscar desesperadamente algo que justificasse suas acusações iniciais. Era como assistir alguém cavando um buraco cada vez mais fundo. A pessoa influente observava tudo com uma mistura de tristeza e indignação. Ela via como eles se contorciam para manter a mentira viva, como inventavam novas justificativas, como se perdiam em suas próprias contradições. Era um espetáculo patético, que revelava o quão longe alguém pode ir quando escolhe o caminho da falsidade. E o mais trágico é que eles não conseguiam mais parar. A mentira havia se tornado maior que eles, e agora eles eram escravos dela. Enquanto os mentirosos se afundavam cada vez mais em suas próprias contradições, algo extraordinário estava acontecendo na vida do ungido. Ele continuava crescendo, evoluindo, se desenvolvendo, como se toda aquela oposição fosse apenas combustível para sua ascensão. E esse crescimento se tornou a refutação mais poderosa de todas as mentiras que haviam sido contadas sobre ele. A pessoa influente começou a notar esse padrão. Cada acusação que os mentirosos faziam era contradita pela própria vida do ungido. Diziam que ele era arrogante, mas ela via humildade. Diziam que ele era manipulador, mas ela observava transparência. Diziam que ele era problemático, mas ela testemunhava paz. Era como se a própria existência dele fosse uma declaração viva de que tudo aquilo era falso. Não eram apenas palavras ou argumentos. Era uma demonstração prática, dia após dia, de que o caráter dele era o oposto de tudo que havia sido alegado. E mais impressionante ainda, quanto mais ele era atacado, mais ele parecia brilhar. Era como se a pressão estivesse revelando um diamante que estava escondido. Cada tentativa de diminuí-lo acabava destacando ainda mais suas qualidades genuínas. A pessoa influente entendeu que estava presenciando algo profundo. Não era apenas uma questão de caráter. Era uma questão de propósito divino. O ungido não estava apenas sobrevivendo aos ataques.
Ele estava sendo fortalecido por eles. Era como se Deus estivesse usando a própria oposição para preparar e revelar seu escolhido. Ela se tornou testemunha de uma transformação extraordinária. O ungido não apenas se defendeu das mentiras, ele as transformou em degraus para subir ainda mais alto. Sua própria vida se tornou a prova irrefutável de que tudo o que havia sido dito sobre ele era completamente falso. E isso mudou tudo. Algo invisível, mas poderoso começou a acontecer. Era como se o próprio universo tivesse emitido uma ordem de restrição espiritual contra os mentirosos. Eles simplesmente não conseguiam mais se aproximar do ungido da mesma forma que antes. Não estou falando de algo físico ou legal. Estou falando de uma barreira energética que se formou naturalmente. Quando você mente sobre um ungido, especialmente para alguém que tem discernimento espiritual, você cria um bloqueio automático em sua própria vida. É como se você se desqualificasse para ter acesso àquela pessoa. Os mentirosos começaram a perceber isso na prática. Situações que antes eram naturais, agora se tornavam constrangedoras. Conversas que antes fluíam facilmente, agora ficavam tensas. A presença do ungido, que antes era indiferente, agora se tornou incômoda para eles. Era como se eles soubessem, em algum nível profundo, que haviam cruzado uma linha que não deveria ter sido cruzada. E agora havia consequências que iam além do que podiam controlar. A pessoa influente também notou essa mudança. Ela via como os mentirosos evitavam situações onde poderiam encontrar o ungido. Como eles criavam desculpas para não participar de eventos onde ele estaria presente. Como eles pareciam desconfortáveis, até mesmo quando o nome dele era mencionado. Não era apenas culpa ou vergonha. Era algo mais profundo. Era como se eles tivessem perdido o direito espiritual de estar na presença dele. A própria energia que eles haviam gerado através das mentiras agora os mantinha afastados, como dois ímãs com polos iguais que se repelem automaticamente. Essa restrição espiritual não havia sido imposta por nenhuma autoridade humana. Ela havia surgido naturalmente como consequência de suas próprias ações. Era a justiça do universo operando de forma silenciosa, mas eficaz, criando uma proteção automática ao redor do ungido. A pessoa influente havia se transformado em algo que os mentirosos não esperavam, uma testemunha silenciosa de tudo o que havia acontecido. Ela não precisava falar sobre o que havia descoberto para que sua presença se tornasse incômoda para eles. Seus olhos carregavam o conhecimento da verdade, e isso era suficiente. Há algo poderoso sobre testemunhas que conhecem a verdade completa. Elas não precisam acusar ou confrontar. Sua simples existência se torna um lembrete constante da realidade. E quando essa testemunha é alguém respeitado, alguém com influência, o peso moral de sua presença se multiplica. Os mentirosos começaram a sentir isso toda vez que a encontravam. Não era paranoia. Era a realidade de que alguém importante conhecia suas verdadeiras intenções. Alguém que havia visto através de suas máscaras, que havia percebido a diferença entre suas palavras e suas motivações reais. Ela se tornou um juiz moral silencioso. Não precisava pronunciar sentenças ou fazer declarações públicas. Sua mudança de atitude, seu novo olhar, sua forma diferente de interagir com eles, tudo isso comunicava uma mensagem clara: eu sei quem vocês realmente são. E essa mensagem silenciosa era mais poderosa que qualquer confronto direto. Porque quando alguém respeitado muda sua forma de ver você, quando alguém influente perde a confiança em seu caráter, isso cria ondas que se espalham naturalmente pelo ambiente social. A testemunha silenciosa havia se tornado uma força de justiça que operava sem palavras, apenas através da verdade que carregava em seu coração. E essa verdade estava começando a transformar toda a dinâmica ao redor do ungido. E então veio a parte mais dolorosa de toda essa história para os mentirosos. Eles foram condenados a assistir de longe a vitória do ungido. Não apenas sua sobrevivência aos ataques, mas sua ascensão real, sua elevação genuína, seu sucesso em áreas que eles nem imaginavam ser possível. A pessoa influente, que eles tentaram usar como arma contra o ungido, havia se tornado sua maior aliada. As portas que eles esperavam que fossem fechadas não apenas permaneceram abertas.
Novas portas começaram a se abrir. As oportunidades que eles tentaram bloquear se multiplicaram de formas inesperadas. Era como assistir a um filme onde você torce pelo vilão, mas o herói continua vencendo a cada cena. Só que este não era um filme. Era a vida real, e eles haviam escolhido ser os antagonistas da história. Agora tinham que viver com as consequências dessa escolha. O mais irônico é que eles se tornaram observadores obrigatórios do crescimento dele, por causa de suas próprias mentiras, por causa da forma como se expuseram. Eles não podiam mais ignorar o que estava acontecendo na vida do ungido. Cada vitória dele se tornava uma lembrança dolorosa de como haviam escolhido o lado errado. Eles viram promoções que não esperavam, reconhecimentos que não anteciparam, relacionamentos que floresceram justamente porque a verdade havia prevalecido. Era como se o próprio universo estivesse compensando o ungido por toda a injustiça que havia sofrido. E o mais doloroso de tudo, eles sabiam que poderiam ter sido parte dessa história de sucesso. Se tivessem escolhido celebrar em vez de destruir, se tivessem optado pela verdade em vez da mentira, eles poderiam estar colhendo os frutos junto com ele. Mas agora só restava assistir, de longe, impotentes para mudar o que haviam perdido. Olhando para toda essa história, fica clara uma verdade fundamental. Deus nunca deixa seus ungidos indefesos. Mesmo quando os ataques vêm pelas costas, mesmo quando as mentiras se espalham rapidamente, mesmo quando parece que a injustiça vai prevalecer, sempre há uma testemunha estrategicamente posicionada. Não é coincidência, não é sorte. É design divino. Deus sempre coloca a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, para ser testemunha da verdade. Às vezes é alguém que ninguém esperaria. Às vezes é alguém que os próprios atacantes escolhem sem saber. A pessoa influente não estava ali por acaso. Ela foi posicionada pelo próprio Deus para ser uma defensora, uma voz de justiça, uma testemunha da integridade do ungido. E quando os mentirosos se aproximaram dela, eles não sabiam que estavam se dirigindo a alguém que havia sido preparada para discernir a verdade. Essa é a beleza da proteção divina. Ela opera através de pessoas comuns, que são investidas de discernimento extraordinário no momento certo. Deus não precisa enviar anjos. Ele usa seres humanos que estão dispostos a ouvir a voz do Espírito e agir de acordo com a verdade. E a testemunha sempre tem o poder necessário para fazer a diferença. Não é apenas alguém que vê, é alguém que pode agir, que tem influência, que pode mudar o rumo da história. Deus não escolhe testemunhas impotentes. Ele escolhe testemunhas que podem trazer justiça. Por isso, quando você é ungido e está passando por ataques injustos, pode ter certeza. Há uma testemunha observando, discernindo, preparando-se para agir. Deus já providenciou sua defesa antes mesmo de você saber que precisaria dela. Através de toda essa tempestade, o ungido demonstrou algo que poucos possuem: pureza inabalável. Não importava quão sujas fossem as acusações, quão elaboradas fossem as mentiras, quão persistentes fossem os ataques, sua integridade permaneceu intocada. Há uma força silenciosa na pureza genuína que é impossível de quebrar. Não é apenas moral ou ética, é uma fortaleza espiritual que se torna mais forte sob pressão. Como um diamante que só revela seu brilho verdadeiro quando submetido ao corte, o ungido mostrou sua verdadeira natureza justamente quando foi mais atacado. Ele não precisou gritar sua inocência, não precisou montar defesas elaboradas, não precisou rebaixar-se ao nível dos atacantes. Sua própria vida, suas atitudes consistentes, sua paz em meio ao caos, tudo isso falava mais alto que qualquer palavra. Era como se ele carregasse uma luz interior que não podia ser apagada por nenhuma sombra externa. A pessoa influente testemunhou essa pureza de perto e ficou impressionada. Não era perfeição humana, era integridade espiritual. Não era ausência de falhas, era presença de caráter. Não era imunidade aos problemas, era sabedoria para lidar com eles, sem perder a essência. Essa pureza inabalável se tornou a maior arma contra todas as mentiras, porque quando alguém vive de forma consistente com seus valores, quando suas ações confirmam suas palavras, quando sua vida é um testemunho vivo de integridade, qualquer acusação em contrário soa automaticamente falsa. Os mentirosos descobriram que haviam escolhido o alvo errado. É impossível sujar alguém que vive em pureza genuína. As mentiras simplesmente
não grudam. Se você chegou até aqui, você entendeu uma verdade que pode transformar completamente sua perspectiva sobre conflitos, traições e justiça espiritual. Quando você é verdadeiramente ungido, quando carrega uma marca divina, você tem uma proteção que vai além do que pode imaginar. Os inimigos sempre cometerão o mesmo erro. Eles subestimarão o poder da verdade e a sabedoria de Deus em posicionar testemunhas estratégicas. Eles pensarão que podem controlar a narrativa, mas descobrirão que existem forças maiores operando a seu favor. Lembre-se disso quando as mentiras se espalharem sobre você. Lembre-se quando as traições vierem pelas costas. Lembre-se quando parecer que a injustiça vai prevalecer. Deus já colocou alguém no lugar certo para testemunhar a verdade. Alguém com discernimento para ver além das aparências. Alguém com poder para fazer a diferença. Sua única responsabilidade é manter sua integridade intacta. Continue sendo quem você é. Continue vivendo em pureza. Continue confiando que a verdade sempre prevalece. Deixe que sua própria vida seja a refutação mais poderosa de qualquer mentira que inventem sobre você. E quando a vitória vier, e ela virá, você entenderá que cada ataque foi apenas uma oportunidade para Deus revelar sua glória através da sua vida. Os mentirosos serão condenados a assistir sua ascensão, sabendo que poderiam ter sido parte dela se tivessem escolhido a verdade. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconheceu sua própria história nesta narrativa, não guarde para você. Compartilhe com quem precisa ouvir. Deixe um comentário contando sua experiência. E continue seguindo para mais revelações sobre como Deus opera na vida de seus ungidos.